estamos com ela, pediatra, tem clínica Quintanabi e também está se especializando em neuropediatria. Pode falar? Claro que pode falar. Elisa Pina. Vamos tirar todas as dúvidas. Mas das mamães, das vovós, das titias aí acompanhem, que tem muita coisa pra gente fazer pergunta pra essa pediatra novinha, mas muito inteligente, formada na Unesp. O pai é pediatra, o pai é médico. Mas e a profissão da mãe? Por que você escolheu, Elisa? O pai e a mãe não? Você não quis ser professora? Qual profissão, né? Boa noite, meninas. Boa noite. Estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Poder falar um pouquinho dessa profissão que eu tanto amo. Legal. E sim, tem essa questão do pai e da mãe. E aí, para que lado vai? Qual escolha? Mas eu acho que eu consegui pegar um pouquinho de cada lado. Meus pais sempre foram minha inspiração. Minha mãe, professora maravilhosa, que eu via mudando a vida das crianças. E meu pai cuidando dessa médico já mais antigo da cidade, sim, cuidando das pessoas. Eu acho que eu consegui um meio termo, né? Tô aqui. Um conhecimento, médica, né, mãe? Médica e pediatra. Então, no final, eu cuido das crianças, igual minha mãe, faço a diferença na vida delas. Sim. E na saúde também, na saúde, como seu pai, com certeza, né? Sim. Muito legal. Elise, fala pra gente, você quando fala pediatria, a gente pensa o quê? Em crianças pequenas, né? Recém-nascidas. Até que idade você atende? Eu faço um atendimento da pediatria desde o recém-nascido, na verdade, antes do recém-nascido. Eu já também faço uma consulta com as gestantes para a gente poder conversar com essa gestante, já preparar ela para algumas dúvidas que a gente já pode estar resolvendo antes. No próprio pré-natal, fazer uma consulta com o pediatra é bem legal. Já consegue a mãe e a família toda tirar bastante dúvida e ficar mais calmo para a hora da chegada desse bebê. Porque normalmente a mãe só leva quando o neném nasce, né? Isso. Nunca leva antes. Não pense em levar antes. Não pense em levar antes, exatamente. É uma coisa nova, nova. Lá no exterior já tá bem mais famoso o pediatra entrar no pré-natal já. Mas aqui no Brasil ainda é pouco, mas eu tô propondo fazer já essa consulta bem legal, tirando essas dúvidas, preparando para ele justamente não... E agora? Chegou esse bebê, o que eu faço com ele? Vou levar no pediatra. Então, a gente já vai tirando algumas dúvidas. Muitas dúvidas, gente, muita insegurança. Principalmente as mães de primeira viagem. Mas eu falo, cada gestação, cada criança é uma criança. Então, não é porque a mãe já tem um que as dúvidas são menos. As dúvidas são sempre muitas. Cada um diferente, né? Sim, do outro. Tem a mãe, os pais, né? O pai e a mãe, mas a mãe mais ainda. Muita cobrança, né? Em cima de si mesma, querendo dar o melhor para aquela criança. Então, assim, tem vontade, mas às vezes falta informação, falta ajuda. Então, o acompanhamento com o pediatra é fundamental. Ai, desculpa, Ana, respondendo até que idade. Até que idade. Desculpa. Mas, então, esse bebê nasce, então, a gente recepciona. Também faço esse trabalho de recepcionar os bebês na maternidade. E depois, a partir da primeira consulta, a gente faz todo o acompanhamento até os 18 anos. Pegando essa fase da adolescência, pré-adolescência, que tem também tantas outras dúvidas. Fazemos todo esse trabalho. Me fala uma coisa, você acha que o adolescente, ele fica mesmo com vergonha de ir num pediatra? Ele fala, eu não sou criança mais, de ir no pediatra. Tem essa questão, mas eles gostam porque eu tenho uma conversa bem amigável com eles, para eles sentirem bem à vontade. Não trata como criança. Não trato como criança, eu trato eles exatamente. A gente tem na nossa formação a especialização em pediatria, né? Então a gente aprende sobre como cuidar desses pacientes, como abordar eles, para eles se sentirem à vontade. Dependendo, a gente consegue fazer também a consulta dividida, primeiro com a mãe e depois, se o paciente tem vontade, sem os pais, a gente também conversa
conversa com o paciente. Adolescente tem muita vergonha, Sim, né? tem a vergonha Ainda mais também quando dos começa a nascer os pais. filhinhos, né? As Essa mamães parte- ainda ficam, né, sem saber Sim. como Como explicar. agir, como explicar. Existe muito esse tabu ainda, né, Sim, gente? muito, muito. A puberdade, né? É complicado. Os Sim. hormônios estão ali a todo vapor. E mudança de humor, mudança física, mudança de pelo, cheiro, espinha, e aquele Muitas turbilhão coisas. de emoção, e você não sabe o que fazer. A mãe E não sabe explicar, A né? mãe não consegue ajudar às vezes, então. Nem Eles- eles não Isso é bom. sabem expor o Sim. que estão sentindo, né? Uma Sim, mudança, né? Nada como um exatamente. especialista, um É, profissional Sim, pra a estar gente orientando, consegue. né? A gente consegue acalmar eles mesmo, mostrar que, tipo assim, por mais que parece que tá acabando o mundo, não tá Sim. acabando o mundo. Tá É só iniciando uma ainda. fase que vai passar Sim. e a gente tenta fazer esse acompanhamento para que seja um caminho melhor possível, né? Pra evitar intercorrências aí, coisas mais desagradáveis. Então, a gente orienta mesmo. O início de medicação num adolescente depende muito também, né? Tipo, quando vai menstruar, essa avaliação no médico, através do nascimento dos pelinhos, não sabe quando vai entrar na menstruação, quando vai iniciar a menstruação, quando vai interferir também no desenvolvimento, no Sim. crescimento. A gente faz esse trabalho, então, Sim. do início da puberdade, né? Então, porque o início da puberdade, a gente fala ali a partir dos 8 anos e meio para meninas e depois para mim, um pouco depois para os meninos, começa a puberdade, começa. Então, começa onde? Começa a menina, o primeiro marco do início da puberdade, a gente chama de telarca, que o que é isso? O aparecimento do primeiro broto mamário. Esse é o início da puberdade. Com a pontinha, o biquinho. A pontinha do bico, pro Sim. botinho mamário. Sim. E depois disso, a gente, por mais que fale assim, não sabe quando vai menstruar, mas a gente sabe, e é bem preciso, assim, mais ou menos 2 anos após o início do broto mamário, a menstruação vem. Então, às vezes, a mãe leva desesperada. Ai, meu filho tem 9 anos, já começou com peitinho, vai menstruar? Mas é sempre assim? É sempre assim, sim. É um ciclo hormonal muito legal, que tem um eixo na cabeça, os hormônios, e aonde eles atuam, né? Então, assim, nos ovários, nos testículos, nos meninos. Mas acontece, assim, de algumas adolescentes menstruarem mais tarde? Sim, existe aí os alterados, né? A gente tá falando sobre sim. o normal. Entendi, Nós estamos falando natural. sobre o normal e justamente por esse acompanhamento que a gente precisa ver, para ver se alguma coisa foge do normal. Então, existe a puberdade precoce, que Sim. é o início antes desses caracteres sexuais e que trazem consequências negativas, principalmente com baixa estatura. Então, a gente precisa, às vezes, retardar essa questão com medicação, puberdade precoce. E também, a gente, se tá demorando mais do que o esperado, a gente também investiga. Por quê? O que tá acontecendo? Será que ela tem esse eixo íntegro? Os órgãos estão ok? Tá tudo certo? Então, precisa se investigar, sim. Esse medicamento para o desenvolvimento do crescimento causa alguma sequela, alguma consequência, assim, desse uso desse medicamento? Ele é um medicamento... Que eu já escutei falar sobre isso e às vezes tem alguns tabus em relação a isso. Não medica porque vai acontecer algo. A medicação para retardar a puberdade, e aí sim, o que acontece é a criança tem mais tempo para ter o estirão dela, para ter o crescimento adequado. É uma indicação que você não sai comprando em farmácia, essas coisas. Então, assim, é hormonal. Então, assim... É necessário. Sim, e assim, não é... vou sair prescrevendo. Não, tem várias itens que tem que pré-requisitos, que tem que encher
para conseguir prescrever essa medicação. Então, não Exame da mão. Isso, a gente faz a idade óssea para poder ver a cronologia dos ossos, se está de acordo com a idade cronológica ou não. Então, é uma coisa, é complexo e não é inadvertidamente que a gente sai prescrevendo. E quando a gente prescreve, é porque tem uma indicação precisa. E aí, o uso traz benefício para a criança. Que bom. Elisa, me fala uma coisa. Criança pequena, a febre. Quando que a mãe tem que se preocupar? Tá. Febre em criança. Febre, a gente fala que é acima de 37,8. Então, abaixo disso, assim, é um estado febril e tal. A partir de 37,8, aí já começa a trazer mais malefício do que benefício, essa temperatura alta. Mas a febre, ela é uma resposta, geralmente, a uma infecção. Então, A mãe tem que se preocupar, então, no caso. Sim. Então, assim, quanto menorzinho, assim, os recém-nascidos, sempre tem que investigar o porquê que tá tendo essa febre. Mas o que acontece? Não precisa sair correndo, levar em pronto-socorro. Às vezes a mãe apavora, né? Exatamente. Vou sair correndo. Quantos Isso. dias pode Tá. ocasionar, né, a febre? Eu acho que tem que ver o que mais está acontecendo. Então, assim, eu falo que na medicina é tudo evolução, é tudo acompanhamento. Mais do que uma foto do estado, é o que tem acontecendo. Então, essa febre, ela Tem os tá sintomas, aumentando ou ela tá diminuindo? Ela tá espaçando ou ficando Sim. mais próxima? Ela tá associada a algum outro sintoma mais grave? A criança tá se alimentando, tá conseguindo ingerir líquidos, a criança tá conseguindo dormir? Porque nas infecções virais, que é a maioria, que é a virose, é a gripe, o tratamento, não tem um tratamento específico, então é dar suporte. Então é o quê? A criança tá comendo, a criança tá se hidratando, a criança tá conseguindo dormir, a criança tá tendo as necessidades básicas dela atendida para esse corpinho, essa imunidade dela conseguir combater a infecção. Então tem toda a evolução, contexto. entendeu? Então assim, por isso que às vezes uma febre, deixa eu levar correndo. Na primeira febre, a gente ainda não tem a evolução, a gente não sabe Não apareceu a ainda, história, o que tá acontecendo. Então, tá aumentando, tá diminuindo, qual o sintoma associado que tá. Então, assim, tem todas essas questões. Quando minhas crianças eram pequenas, né, eu tenho 3, o que eu lembro? Que quando eu ficava em casa, período que era férias, não tinha gripe, não tinha nada. Ia pra escola, os Sim. 3 passaram por isso. Eu acho que várias crianças Sim. passam por isso, né? Acontece isso, então. O que acontece? Muitas mães chegam lá, doutora, eu quero alguma coisa para melhorar a imunidade do meu filho, eu quero alguma coisa para melhorar a imunidade do meu filho. Sim, a gente tem que fazer a investigação da imunidade com os exames de rotina, os exames básicos, checar a alimentação, sono, todas essas coisas. Mas na maioria dos casos, não é a imunidade da criança que está comprometida, e sim é o ambiente onde ela está, que está lotado de vírus. E onde que são os ambientes? Aglomeração. Então, aglomerações. Numa sala de aula, todas aquelas crianças correndo o nariz, tossindo, espirrando, a contaminação Ainda, mas tem muita mãe que fala assim, não, eu não vou mandar pra escola, porque toda vez que manda pra escola, pega Fica gripe. doente, Pelo contrário, tem que mandar, porque tem que, não é? Isso vai fazer com que ele Criar crie imunidade. Cria, Quanto sim. mais eu quero saber. exposto a essas situações, Sim, É. as imunidades são criadas sim, entendeu? Sim. Então tem a balança, né? Então, assim, nem de mais, nem de menos, entendeu? Então, assim, aquelas crianças que estão naquela bolha também acabam tendo problemas. Sim. Mas se a gente pode evitar, a gente evita. Então, por exemplo, que nem vocês falaram assim, colocar na escola para criar imunidade. Nós temos hoje a vacina da gripe. A vacina da gripe é uma vacina que ela é indicada como prioridade para criança dos 6 meses até os 5 anos de idade, que é uma população mais de risco. Então, em vez de essa criança pegar a Sim. infecção para criar imunidade, a vacina já causa sim. a imunidade de várias das gripes. Quer dizer que não vai pegar gripe? Não. Vai. Mas quer não. dizer que o quê? Se pegar, pode ser mais leve. E algumas que, na verdade, já estão lá, nem pega mesmo, entendeu? Sim. Então, vacinação vocês perguntaram de tipo, como evitar? Vacinação, muito legal. Então, assim, tem essa indicação até os 5 anos. Mas assim que libera a população total, eu falo,
vacina também, porque é proteção, né? É. Porque às vezes a população de risco é abaixo dos 5 anos, mas aí o de 4 anos tem um irmão de 13, e aí o irmão de 13 leva a doença. Então, se todo mundo puder vacinar na casa, melhor. Falando nisso também, as vovós, né, antigamente falava, não põe o pé no chão que você vai ficar com gripe. Leva a blusa, coloca a blusa, não fica no ar-condicionado. Isso tudo são mitos ou são verdades que acaba Em parte prejudicando, né? mitos, em parte verdade. Sim. Tem algum sentido. Porque acontece, as infecções respiratórias, elas são sazonais, que a gente fala, que é o quê? Na época de outono e inverno, é a época que tá mais frio, Sim. é a época onde que as infecções respiratórias estão mais disseminadas. E tem a ver com o fato de ser frio? Tem a ver. O vírus da gripe, ele tem uma preferência pelo frio. Meu Deus, entendeu? as vós estão adorando escutar isso. Ele tem uma preferência pelo frio, entendeu? Então é nesse período que acaba que as infecções ficam mais. Mas não é o frio que causa a dor de garganta. O que Sim. causa isso é o vírus. Então, tomou um Gelado. gelado. Foi isso que deu a gripe? Não, isso não. Tomou uma brisa. Foi isso que causou a gripe? Não foi isso. É que ele já estava com aquele vírus ali. O que causa é um vírus, e os vírus, eles têm um tropismo por épocas do ano mais fria. Então, acaba que tem uma relação, mas não é causal, assim. Então, uma coisa que causou a outra, entendeu? Interessante. E uma curiosidade, você já teve de lidar com os pais? Eles chegam na clínica, eles mesmos diagnosticam, né, o que a criança tem? Demais. O que eu mais tenho os pais já chegam pedindo o que eles querem, né? Então, assim, eu quero pedir uma tomografia pra minha Porque eu acho que criança. minha filha tem Eu isso. falo, meu Deus, gente, Não calma. é necessário, Não, tipo assim, você nem me contou ainda o que tá acontecendo. Vamos junto. Eu sou uma pessoa que leva muito em consideração o que os pais falam. Porque quem tá com a criança o dia né? inteiro é Sim, o pai. Então, sim. eu tenho que escutar o que eles falam. Mas, querendo ou não, internet, dizeres, vó, tem muita coisa que é mito. Então, a gente precisa. Eu gosto, entendeu? Quando eles já chegam estudados, assim, do Sim. Google. Porque quer dizer que tá interessado. Pesquisa do Google. Isso, eu até gosto, mas assim, quando eles chegam abertos pra discutir, quando eles chegam assim, já quer isso e pronto. aí complica. Nós eu tenho não que passamos por isso, né? Pesquisa do Google. Eu não tive essa pesquisa do Google. Isso. Foi a avó em casa falando. Não, a internet, ela tem muita coisa legal também, entendeu? Então, Sim. assim, uma coisa que eu recomendo muito pras minhas mães é páginas de Instagram, entendeu? Então, assim, tipo, página de um pediatra, página de outras mães em que também já conseguem passar essas experiências e de outras coisas. Então, tipo assim, de fono, de terapeuta ocupacional, psicólogo, tudo que tem essa especializado, que eles passam muita coisa legal. E uma novidade que eu vou passar aqui pra vocês em primeira mão, eu tô criando também agora uma página no Instagram legal. em que eu vou colocar bastante informação. Ótimo. Vou fazer live, vou tirar dúvida, toda essa questão aí pra poder ajudar um Excelente. pouquinho Já tem o arroba já da página ou você tá criando Arroba ainda? Elisa Pina. Arroba Elisa arroba Pina. As mamães fiquem ligadas Isso, aí. pode acompanhar lá que a gente vai estar Já dando... tá no ar. Já tá no ar. Vamos estar Isso. colocando bastante conteúdo interessante. Que E bom. as mães que tiverem alguma dúvida, pode mandar uma mensagem Com certeza, no inbox, direct, a gente responde. Eu tenho uma secretária muito boa na clínica, em que ela é super acessível. Então, assim, Sim. o pessoal manda para ela as dúvidas, a gente resolve. Então, esse é o canal entre as mães. As mães ficam contentes, geralmente. Você falando aqui sobre fono, eu tenho um caso de uma amiga. Uhum. O nenê que nasceu teve um piquezinho na língua. E a mãe sempre percebendo, insistindo, olha, meu filho não come, tem dificuldade de se alimentar, mama no peito ainda. Eu quero acrescentar, como faz parte também iniciar a alimentação, como iniciar a alimentação, né, nos Certo. bebês. Ótimo. E aí ela com aquela dúvida, e avaliando, e observando o dia a dia das mães, ela falou,
alguma coisa tá errada, ele não come, ele não come, ele não come. De tanta insistência, ela foi até a médica, Uhum. fez uma avaliação com a fono e a fono avaliou e percebeu mesmo. Ele não tinha lateralidade na língua. Por isso Então, não podia comer, né? por isso que ele não tinha Perfeito. deglutação. Eu acho que tem uma coisa bem importante. Deglutição, né, que fala. Tem uma coisa bem importante que você falou, Simone, que na verdade é a minha especialidade, que é o quê? É a puericultura. Vocês sabem o que é puericultura? Que é o desenvolvimento da criança. A puericultura são as consultas de rotina. É uma área da pediatria em que a gente fica a gente é focado não só na doença, a gente é focado na saúde, na verdade, Sim. da criança. Que a gente quer desenvolver a potencialidade. Então, assim, não é só ver o resfriado, tal, é muita coisa. Então, assim, eu faço essas consultas de rotina completa. Então, que a gente pega tudo, vai destrinchando. E é bem isso, igual você falou no caso da sua amiga. Se não tá de olho, não Não ia vê, perceber. Não não observa. aborda, Não não vê Sim, antes. sim. Então, por isso que é a minha proposta. Importante, toda criança fazer consultas de rotina. Justamente por. Ah, não, mas eu só levo quando tá doente. Mas quando tá doente, já tá doente. E se a gente pegasse antes de estar doente? Prevenisse os problemas. Sim. Ouvisse logo qualquer alteraçãozinha, a gente já pega ali no começo. Se precisa, encaminha para algum especialista, para alguma outra. Algum outro profissional, tipo fono. Infelizmente é isso que acontece mesmo. A gente só procura o profissional a hora que... Na hora que tá A hora que já doente, tá né? ruim a já tá coisa, ruim, né? Isso. E aí chega, nossa, a hora que a gente vai pegar aquela criança que não acompanha, a mãe leva por causa, sei lá, de um nariz escorrendo, mas a hora que a gente vai pegar, tem tanta coisa que dá pra ajustar. Então, assim, vou dar um resuminho, assim, na puericultura, o que a gente vê. Alimentação, assim, é uma coisa que atualmente tá bem complicado, eu tenho muita queixa disso. Sim. Escola. Então, assim, mas médico vê a coisa da escola? Sim, faz parte da saúde. A gente tem uma área na pediatria que chama saúde do escolar, entendeu? Então, educação, a relação na casa, vacinação, saúde mental dessas crianças, o desenvolvimento neuropsicomotor é uma coisa muito legal. Então, algum atraso, se a Sim. criança já parece... Engatinhou, se tá andando. Isso, perfeito. Os marcos do desenvolvimento. Sim. Então, por isso as consultas. Por exemplo, rapidamente, assim, como que a gente vê? As consultas são como? Depois que nasceu, já leva no pediatra. Na primeira semana de vida. Importante, a gente já vê ganho de peso, tá mamando bem e tal. Depois, retorno 15 dias, primeira consulta. 15 dias, e aí? Ficou amarelinho, tá fazendo cocô, xixi e tal. O ganho de peso, a amamentação. Começou alguma cólica, algum desconforto. Depois, com um mês, até os 6 meses, a gente acompanha mensalmente, uma vez por mês. Por quê? Ai, pra quê? Precisa de tudo isso mesmo? Precisa. Sim. A gente vai acompanhando os marcos do desenvolvimento. Às vezes a mãe acha que não é Exatamente nada isso. e Então tem a cabeça alguma coisa, firmou, tá dando sorrisinho, já tá verbalizando, tá abrindo a mão, tá conseguindo levantar a cabeça quando tá de bruço, já consegue fazer. Então tem todos os marcos do desenvolvimento que a gente vai vendo. Com 6 meses, introdução Inicia. alimentar. Isso. Que você É pegou e isso que falou. eu queria que você falasse. Introdução alimentar. Nossa, isso assim... se as mães soubessem a importância, sabe, da alimentação na vida da criança, porque eu gosto quando chega assim pra mim, com 6 meses, pra eu começar desde o começo orientando tudo certinho. Porque se chega já mais velho, lógico, a gente dá um jeito também. Sim, sim. Mas aí já tá tudo bagunçado, então é mais difícil. Então, desde o começo, vamos fazer tudo certinho. Todas as coisas, o que pode, o que não pode. A gente orienta tudo certinho. Então, hoje, como que funciona essa parte da alimentação? É triturado, é amassado, é pedacinho? É a partir de 6 meses, né? É Sim. isso. Porque antigamente a gente não tinha Antigamente isso, né? era Agora papa, né? tudo, Antes era tudo tudo moderno papa. agora, é diferente. Sim, não, antes era tudo papa. Hoje em dia eu falo pra mãe assim, eu falo, mãe, a gente vai agora, é tão legal, eu falo, tipo assim, gente, a gente vai estar apresentando um novo mundo para essa criança. A gente vai estar apresentando o mundo dos sabores Sim. e das texturas, entendeu? Então, não é só dos sabores, são das texturas. Então, a gente sabe que a partir de 6 meses a criança já tem o neurológico, lógico, se é uma criança que está
fazendo os marcos todos certinho. Certo. O neurológico adequado para deglutir outros alimentos que não sejam só líquidos, que é o leite. Então, o pastoso, o sólido, ela já tem a condição. Então, a gente não fala, mas não é papa, é a refeição. Então, eu falo com as mães, então assim, pedacinhos, pedaço grande, pedaço pequeno. Eu falo, nada batido no liquidificador, nada peneirado. Eu sofri muito, porque eu tinha muito nada medo de disso. engasgar. Exatamente. Então eu amassava e remassava e Isso, picava, não sei o tem quê. essa necessidade. Uma Porque as coisa. nossas eu acho mães que- passaram isso pra gente, sim. né? E não, a criança já tem o liquidificador. neurológico adequado para isso, entendeu? Se ela não tiver o neurológico, então aí a gente faz o acompanhamento e já, não, então por enquanto nós não vamos fazer isso. Mas se tá correndo tudo bem, a partir de 6 meses já pode, com E sólidos, tem líquidos. um tipo de alimentação? Não pode isso, pode aquilo? Vamos iniciar dessa forma? Sim, tem tudo isso. Tem. Então, assim, a gente começa com a refeição da frutinha. Tem 2 tipos de refeições, a frutinha e a principal. Então, eu falo, fruta, todas as frutas podem? Pode, tals, pode, tals, pode, tals, pode. Todas as frutas. E não só amassadinho. Então, aproveita. Nessa idade dos 6 meses, a criança tá com muita curiosidade aflorada. Sim. Então, usa da curiosidade dela pra ela mesma se introduzir. Então, você corta os pedacinhos, ela vai pegar na mão, vai apertar, vai passar sentir, na cara, vai lamber, vai cuspir, vai pôr na boca. Então, ela usa da própria curiosidade pra ir introduzindo, Sim. entendeu? Então, a gente tem que ir também estimulando essas outras formas. Não só igual era antes, papinha, tudo amassadinho e colher na boca. Não. Então, a criança pega, a criança põe na boca, pedaço maior, ela consegue, coisas moles, ela Sim. consegue morder. Ai, mas não tem dente ainda. Mas ela consegue, ela dá conta. Se ela não der conta, ela gospe. Então, se ela não der conta, ela engasga. Não, se ela não der conta, ela gospe, entendeu? É isso. Com engasgo, tem um detalhe só que a gente tem o cuidado, é com alimentos muito circulares lisos. Então, por exemplo, a uva, sempre cortada no meio. O tomatinho cereja, cortado no meio. Tirando isso, ele tem já o neurológico para não engasgar também. Falando sobre o engasgar, né? Eu vejo na internet muitos pais correndo, pedindo Sim. ajuda. Precisa saber de Sim, que maneira fazer Seria importantíssimo que o todos os movimento pais para a gente soubessem conseguir fazer. socorrer, né? Sim, isso salva a vida mesmo, Sim. sabe? Porque a criança pode, por exemplo, tá vendo? Tá com uma uva na boca, aí respira, vai, entendeu? Então, Sim. o engasgo precisaria toda mãe, todo pai mesmo. Eu já passei por isso. Sim, seria legal, tipo assim, esses cuidados básicos seria legal ter ensinado na escola até, entendeu? Porque aí a população toda já saberia esses suporte básico de Essa vida que a gente técnica, né? chama, Sim. E você sabia que tem muitas escolas que proíbem até pipoca? Diz que pipoca é um risco muito grande de engasgo, né? Pipoca, tem o grãozinho, que também Cada é casquinha, aquele né? alimento, Aquela sim, a casquinha, casquinha, né? não Tem acaba, muita não escola vai que proíbe, que digerindo, pode não ter é? pipoca, tá do engasgo. Dependendo, pode acontecer, perigoso sim. mesmo. Eu passei por isso na escola mesmo, com um aluno, quando eu dava aula, Engasgou. engasgou com uva. Exatamente. É um E pânico, eu não né? estava preparada com essa Uhum. técnica. E eu acho que é uma coisa na hora do desespero mesmo, e você agir, Sim, né, você em- aperta, você dá um jeito, você dá em uns... querer salvar, né? Com certeza, sim. Cheguei a fazer a técnica correta, Sem nem né? saber, E no sem instinto. no instinto mesmo, instinto de mãe, né? De bater no lugar certo, por trás, e ele conseguir eliminar. Então, A salva uva. vidas. Ô, Elis, e você atende todos os dias aqui em Tanabi? Aqui em Tanabi, eu tô atendendo de acordo com a demanda. Então, assim, faz pouco tempo, tô chegando agora na cidade, o pessoal tá me conhecendo, estão pegando confiança, estão Você atende em gostando. outras cidades também, né? Você Atendo atende em outras cidades também, né? Atendo também em outras cidades. Aqui em Tanabi, eu tô com 2 períodos, por enquanto. Terça de manhã e quinta de manhã. Mas por causa da demanda, assim que ela aumentar, a gente pode aumentar os períodos na também. Clínica Pina. Clínica Pina, tem um ambiente lá super legal. As crianças amam, gente, aquela clínica. Eles querem ficar lá brincando. Eu falo, não, agora vamos lá. Eu falo, outro dia você volta para brincar mais, pode ser? Então tem um ambiente bem aconchegante, com sala de brinquedos para criança. A minha sala também era bem aconchegante, bem espaçosa. Então dá para levar irmão, vó, pai. A gente acomoda todo mundo lá. Você quer falar? A rua
Rua Maria Paulista, 523. Perto da escola Descendo da a fundação. Descendo a Fundação. fundação, aquela rua ali, Fácil continua. acesso. Fácil acesso ali à clínica. No começo, as crianças choram muito. Não sabe se é cólica, não sabe se é refluxo. Aí a mãe apavora. Se é sono. Sim. Como que faz para orientar a mãe? Assim, é claro que vai Sim. levar no pediatra para ter uma orientação e tal, mas tem uma diferença. O choro, ele é a forma de comunicação da criança, né? A criança não fala, a criança, o que ela sabe fazer é o choro. Então, acaba que todas as necessidades dela, ela chora. Então, podem ser muitas coisas as necessidades. Então, a principal é a questão do mamar. Então, assim, ela chora porque ela tem fome, então a gente dá esse mamar, mas tem todas essas questões. Então, diferente da gente adulto, a criança, quando ela fica com sono, quando ela tá com muito sono, ela fica irritada. Não é que ela dói, tá com sono, então ela vai dormir. Não, às vezes ela fica irritada, ela não sabe ainda. O bebezinho, ele não sabe nada, coitado. Então, assim, a gente tem que ensinar tudo. Ele ainda não sabe dormir direito, ele ainda não sabe mamar direito. Na verdade, entra na rotina da casa, né? Exatamente. E as mães mudam, os pais, né, vamos dizer assim, muda totalmente a rotina da casa para poder atender essa criança. Atender a criança. É uma mudança muito drástica mesmo, porque eles são 100% dependentes. Sim. Eles são 100% dependentes. Tudo, eles dependem do que for oferecido. Isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla com os pais, que é o quê? A criança, ela, diferente da gente adulto, que a gente tem acesso ao mundo, a gente é independente. A criança, ela é dependente. Isso que eu tento fazer os pais entenderem, que a criança, ela é dependente e ela tem cuidadores, ela tem responsáveis. E nós, pais, temos que ser responsáveis então, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, elas só têm acesso ao que a gente oferece. Então, assim, não é igual a gente adulto, que não tenho aqui, vou ali. Não, ela só tem acesso ao que a gente oferece. Então, assim, ela só vai ter acesso a uma alimentação saudável se a família der uma alimentação saudável. Sim. Ela só vai ter acesso à atenção e carinho se a família oferecer. E, assim, hoje em dia, com essa questão das telas, dos celulares, a gente tem visto, sabe, esse vínculo não tão forte como era antigamente, sabe? Cada um fica lá. A criança fica no celular, os pais ficam no celular e não tem atenção. Esquece o convívio em família. E isso é muito prejudicial. Então, assim, para a saúde mental, né? Então, assim, ansiedade, depressão, transtornos múltiplos, tudo na criança, sabe? Coisa em criança. E assim, tudo bem, o adulto, ele tem escolha, né? Então assim, eu não quero cuidar da minha ação, não tô afim agora. Mas a criança não tem escolha, é o que você oferecer. Então assim, temos que ser responsáveis por essas crianças que são dependentes, entendeu? Então, você falou em alimentação saudável, né? A mãe que amamenta, existe leite fraco? Agora. Não existe leite fraco. O leite, ele é feito especialmente, é perfeito a natureza. O leite para aquela criança, o leite melhor para aquela criança é o leite da mãe dela. Se a criança talvez tem falta disso, a mãe vai dar mais isso, entendeu? Então é perfeito mesmo, o leite da mãe é perfeito para a criança. O que acontece? Às vezes, uma baixa produção, entendeu? Então não é que o leite é fraco, é que às vezes o leite não está produzindo a quantidade suficiente, entendeu? Isso acontece por N motivos, entendeu? Então, estresse, sono. Sim, então acontece isso, sim. Mas é isso, tipo má assim... alimentação. Sim, então, hidratação, principalmente. Então, assim, o corpo é tão sábio que, assim, se tiver faltando nutrientes, ele vai pegar o nutriente que tem pra dar pro leite pro bebê, entendeu? E a mãe que vai ficar com falta, entendeu? Sim. Mas... Você passou por isso? Então, eu tô passando um filme na minha cabeça, por isso mesmo. Quando eu tive a minha primeira, eu tinha muito leite. Muito, muito, muito. Só que o que aconteceu? A Emê começou a emagrecer. Preciso perguntar se existe leite fraco. Porque o que eu achei? Sim. Que meu leite não tava sustentando. Eu tinha muito leite. Sim. Mas ela começou a emagrecer. Foi onde eu entrei com leite. Acho que era Nana na época. Sim, as fórmulas, sim.
muitas coisas podem acontecer. Então, por exemplo, E assim, eu sou às péssima vezes pra você tá. alimentação. Eu não como verdura, não como legumes, então é por isso que eu achei que... Entendi. Não, Entendeu? se a já vou mãe orientar tem. a Ana já. então, Não, se a mãe acaba tendo um déficit Então, nutricional, até- aí dependendo, tem essa questão, sim, entendeu? Mas, assim, alguma outra coisa. Então, assim, tá passando por. As mães são muito desesperadas, né? E tem que ser mesmo, porque eles são frágeis. Mas, por exemplo, nossa, tá mamando menos. Ai, já vou colocar fórmula. Beleza, não tem problema. Eu não sou contra a fórmula. A fórmula é ótimo, gente. Sim. Mas às vezes a criança tá num resfriado e aí diminui a amamentação. Às vezes a criança tá enjoadinha, toma vacina, tá enjoadinha. Então tem vários fatores. Então, leva no pediatra. Vai lá, ele pode orientar você. Alguma coisa, às vezes a criança tá com uma afta, por isso que não tá conseguindo mamar. A boca tá com uma candidíase. Então, por isso, leva no pediatra que ele vai saber orientar melhor. Deixa eu te contar meu caso em relação a isso. A Ana expôs o dela, eu já fui ao contrário. Eu tive muito leite, amamentei muito bem, inclusive até 3 anos e 1 mês. Tirei o Guilherme do peito para a escola, ir para a escola, com uma tranquilidade muito boa. Amamentei também a filha de uma amiga minha, porque Olha. tinha o suficiente. E olha um caso. Quando o Guilherme nasceu, eu pedi para minha mãe que eu queria ficar na dieta comendo canja de galinha caipira 40 dias. Eu fiquei 40 dias Comendo a almoçando canja. e jantando canja de galinha caipira. Pode perguntar para Ana, tá? É verdade. Foi uma escolha minha, uma opção minha. Eu quis. Eu tinha prazer em amamentar. Sim. Então, como tinha mesmo, então não tinha um porquê não. Era uma vontade minha, eu podia fazer aquilo. Sim. Então, me permiti, né? E também ajudei outra mãe, quando necessário. Amamentei outra também. Sim. Então, foi o maior prazer da minha vida. Eu falo de boca cheia, falo, amamentem. Sim, o aleitamento Porque materno é prazeroso demais. Vamos falar assim, todas as condutas que podem ser feitas para a saúde de um recém-nascido, de uma criança. O aleitamento é o mais efetivo para a saúde dessa criança. Então, assim, vai trazer não só benefício, quanto vai evitar muitos malefícios, Sim. entendeu? Então, a conduta que mais tem eficiência na saúde dos bebês é o aleitamento materno. Ai, nossa, não vou conseguir amamentar. Ou não, tem mãe que não tem nem vontade, tudo Sim, bem. sim. A gente não obriga, A gente não é entende. isso. Eu falo, tem que ser os dois. Tem mãe É que uma não coisa. quer, né? Sim, É, é uma coisa uma- dos dois, Um entende? vínculo, né? E é uma coisa dos dois. Então, tipo assim, por qualquer motivo, a mãe não quer, beleza. A gente orienta em relação aos benefícios, mas tem que ser prazeroso pra mãe também, entendeu? Tipo assim, se acontece algum problema psicológico, tudo bem. Existem hoje as fórmulas infantis, então, assim, não é mais o leite de vaca que a gente inicia nessas crianças. Tem as fórmulas infantis que é feito justamente o quê? Foi pego esse leite materno e pegaram o leite de vaca e compararam. E viram que tinha muita diferença. Então pegaram esse leite de vaca e lá nas fábricas mesmo, deixaram ele o mais parecido possível com esse leite materno, entendeu? Então é um leite muito bom também. E me fala uma coisa, aquela mãe que não tem condição, às vezes não tem o leite, né, materno para amamentar, não tem condição de comprar esses suplementos, pode entrar com leite de vaca? Nós estamos falando do mundo ideal, né? Então, nós estamos falando do mundo ideal, onde a fórmula infantil é a melhor, escolha. Então, primeira escolha, aleitamento materno. Segunda escolha, fórmula infantil. Muitas prefeituras, elas fornecem até os 6 meses as latas de leite, porque é orientação, então, assim, querendo ou não, é uma... Na sociedade brasileira, existe a contraindicação da introdução do leite materno antes de 1 ano de vida. Então, tendo em vista isso, muitos municípios fornecem essa ajuda das latas de leite, mas não tem condição, não deu certo por algum motivo, o leite de vaca é a próxima escolha, entendeu? Sim. E tem então, um assim, tempo certo, uma idade certa? Quantos meses que a criança pode beber esse leite de vaca?
Idealmente só a partir de 1 ano de vida. Há 1 ano. Idealmente, a partir de 1 ano de vida, tá liberado o leite de aham. vaca. Mas, se por algum motivo financeiro ou Não. qual for, Uhum. não conseguir nem o leite materno, nem a fórmula infantil, a gente acaba não tendo opção, tendo que ficar com o leite de vaca, tá certo? Entendi. Tá. Elisa, o que nós estamos percebendo? O aumento do autismo tem a ver, sei lá, com a alimentação, com a gestação da mãe, com, sei lá, tem a ver com alguma coisa ou não? Bom, então, esse é um tema bem complexo, né? Tô até fazendo agora a minha pós em neuropediatria para conseguir dar esse suporte maior para essa população que realmente vem aumentando. Não é só percepção. Aumento do número de casos, sim, de autismo. Por quê? Muitos fatores, muitos fatores. Então, tem a questão de. Primeiro, tem a questão de maior diagnóstico sendo feito que antes ainda não eram. Então, antes não tinha esse olhar tão especial para essa questão do autismo. Então, tem essa questão, então, aumento do número de casos por aumento dos diagnósticos que antes não Os laudos, eram feitos. né? Antes, diagnósticos não eram feitos. Além disso, tem também umas mudanças em relação na medicina, tudo é assim, né? A gente vai aprendendo, pesquisando e aprendendo mesmo. Os tratados são ajustados conforme a gente vai tendo mais conhecimento. Então, teve uma reformulação dos critérios de autismo, então, que acabou que casos acabaram entrando aí também, então tem essa questão também. E também existe os outros fatores, digamos assim, mais ambientais, essas coisas, né? Então, assim, o autismo é uma condição multifatorial, não tem uma causa específica, então tal coisa causa o autismo, não. Existe uma base genética, sim, existe uma base genética, uma base hereditária, e sim. Existe também uma questão, nessa gestação também, como foi essa gestação, tem bastante coisa. Então, a mãe teve alguma infecção na gestação, a mãe usou algum tipo de medicação na gestação. Então, tem sim influências na gestação de aumento de incidência de autismo, também tem isso. Falando de uma forma mais geral, nem só da questão do autismo, mas a gente fala da neurodivergência, né? A neurodivergência é o quê? Esse modo de funcionar atípico, não típico, né? E então a gente está tendo mais olhar para isso. Então, TDAH, autismo, dislexia, todas essas questões. Então, agora Muitos a gente fatores. está olhando mais essas coisas. Um transtorno pode vir junto com o outro, pode vir separado. A questão das telas também é uma coisa que prejudica bastante. Então, assim, não vou falar que ela causa, mas ela piora. Então, atenção, piora a memória, piora a hiperatividade, piora... Então, assim, esses boom também das telas tem piorado também toda essa questão neurológica, entendeu? Então... Que no caso seria esses TDAHs, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso, exatamente. Então, assim, para a gente fechar um diagnóstico de transtorno, a gente tem que passar por várias coisas. Mas a gente vê... Às vezes a gente nem consegue fechar um diagnóstico... Falando agora, né, com professoras e tal, mas recebo muita cartinha de professora, tipo assim, criança hiperativa, criança Me desatenta, ajuda. investiga. E sim, você vê aquelas crianças, elas têm realmente sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade. Às vezes, a gente não consegue fechar um diagnóstico de, por exemplo, TDAH. Porque TDAH é um transtorno desde o nascimento, entendeu? Então, assim, mais sintomas hiperativos, sintomas desatentos, tá muito evidente na população Qual atual. a idade que você consegue perceber? Olha, você fala do Depende TDAH? de grau Depende também, do né? TDAH. Se a gente está falando do Sim. TDAH, se está falando do autismo, se estamos falando... Mas um momento em que fica muito
A gente não quer esperar chegar na escola para poder diagnosticar. Por isso mesmo a gente faz o acompanhamento. Então, dos atrasos do marco de desenvolvimento, a gente já consegue ter atenção, levantar essa bola, levantar essas hipóteses. Mas acaba que quando chega na escola, Onde aparece. é onde aparece mais. Por quê? Porque é onde ele começa a ter prejuízos, entendeu? Então. E a escola direciona, né? Aí o professor faz o encaminhamento, faz o Sim. relatório de como ele é da E sala antes de a aula. criança, às também vezes, não estava tendo Receber prejuízo. esse diagnóstico, né? Sim. Porque às vezes a mãe também difícil. acha, meu filho é arteiro, é arte de moleque e tal, Exatamente. entendeu? Exatamente, às vezes Antigamente não acho que causa tinha, prejuízo era lá isso, em né? casa, entendeu? Às vezes a criança causa, a mãe bota pra correr, a criança dorme, então não tem prejuízo. Mas aí a hora que tem que ficar sentado numa cadeira, prestando Copiar da atenção, lousa, aí isso aí ele já não consegue. Essa habilidade dele já é prejudicada, entendeu? É aí que... Aí dá- sim, então liga a assim, chavinha, muito fala, legal, alguma sabe? coisa tem. Os professores, é bem isso, é essa. Eu faço esse atendimento global da criança. Então, assim, quanto mais gente tiver junto para fazer dar certo, melhor. Então, assim, pediatra, junto com escola, junto com mães, junto com avós, junto com a família, a rede de apoio, junto com o município, o que esse município tem para oferecer. Então, esse município tem projeto para a gente poder encaminhar, tem um projeto guri para poder dar para essa criançada também ter alguma outra atividade, esportes, lazer. Você acha que as mães têm receio de dar medicamento? Que tipo de medicamento? Tipo assim, essas crianças que têm o TDAH, né? Que é Aham. hiperativo. Às vezes com medicamento, a criança vira outra. A gente Sim. vê na sala de aula. Sim, Mas eu são percebo que tem medicamentos muitas fortes. mães que ainda têm receio de dar o Sim, medicamento são pra criança. medicamentos fortes, mas é aquilo, é o custo-benefício, entendeu? Então, se tem indicação, vai trazer benefícios, entendeu? Então, assim, e não é assim, o médico prescreveu, vai tomar e tchau. Não, é por isso aquele negócio, a evolução, o acompanhamento. Então, o que está acontecendo? Tá tendo algum efeito colateral? Traz pra gente, a gente tem dependendo, maneja isso daí e tal. A criança sofre também, né? Às vezes ela não quer estar lá, ela tá agitada. Mais forte que ela. É bem isso. Nesse mais caso forte que do ela. TDAH e a medicação, nesse caso específico do TDAH, a medicação, uma coisa é porque o tratamento dessas condições não é só medicação. A maioria delas tratamentos são terapias, mas a medicação, a gente vê crianças com TDAH com medicação em tratamento, crianças com TDAH sem medicação, a evolução das com medicação é melhor. Então, a gente entra A gente assim. vê bem nítido da escola. Daí a criança que toma o remédio e a criança que não toma. Sim. É bem nítido. Papo bem gostoso. Dá pra gente ficar aqui horas falando sobre várias coisas, nossas experiências. Sim. Mas a gente vai deixar as portas abertas para ter mais oportunidades para você voltar aqui, a gente tirar mais dúvidas, né? Conversar com as mães, pedir para as mães mandarem perguntas, né? Interessantes, porque cada uma tem a sua experiência, a sua dúvida. Sim, ou algum tema muito específico que, sei lá, as mães, tipo, sei lá, começam a pedir pra vocês, e tal tema. Vocês podem perguntar mesmo, tipo assim, o que vocês gostariam? Tal tema, tal tema, tal tema. Aí a gente faz, tipo, um dia só de um tema mesmo, que é assim, querendo ou não... As doenças são bastante, tem que do pé, mão e boca. Sim, várias, N situações. Nas escolas, alergia, né? tem, se fosse for falar de alergia aqui, são vários temas. Várias. E querendo ou não, essa conversa nossa é um bate-papo, né? Então acaba que eu não consigo aprofundar em nada, a gente dá uma ajuda. Mas um dia, quem sabe, marcar um tema específico, onde a gente consegue aprofundar mais mesmo, tirar a dúvida de tintim por tintim com as mães, seria interessante. Para finalizar, dá uma dica para as mães, para dar mais um conforto para elas, assim, né? Do que você pode... Olha, a minha dica principal para as mães seriam: façam o acompanhamento com o pediatra, consultas de rotina. Não vamos deixar essas crianças adoecerem para poder depois correr atrás do prejuízo. Então vamos já fazer a prevenção, esse acompanhamento, que o pediatra ele tem esse olhar já junto, o acompanhamento é junto, é a família mais o pediatra com esse olhar conseguindo levar essa criança para potencialidade dela, entendeu? E faz a diferença na vida da criança. Pra ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida. Então, assim,
biopsicossocial, a gente fala, então saúde mental é tão importante hoje em dia, Sim. escola, alimentação, então tem coisa, entendeu? Assim, se eu marcasse consulta todo mês, teria todo mês coisa para conversar com a criança. Então vamos fazer os acompanhamentos, isso daí já vai... Ai, mas não, eu não quero fazer isso. Ah, não, se a sua preocupação é, então, gripe... O acompanhamento evita até as gripes, entendeu? Porque a gente consegue fazer as orientações, deixar essa saúde, essa imunidade, tudo certinho. Então, estou à disposição para as mamães. Aqui temos uma clínica, estou com uma formação super legal, fiz uma faculdade super legal, uma residência muito boa. Fiz na Unesp, uma das melhores do Brasil na pediatria. E agora estou fazendo esse especialização em neuropediatria. Quero aprofundar muito, porque realmente a demanda tá muito alta, tá precisando, muita falta de profissional, e eu quero poder fazer esse diferencial na vida das crianças também, que precisam. Então, vamos marcar a consulta pra gente fazer esse acompanhamento e deixar essas crianças o melhor, fazer elas serem adultos saudáveis. Lisa, muito obrigado pela noite de hoje. Né? Muito, Foi uma conversa muito gostosa, né? Obrigada a vocês, meninas. Fala bem. E né, quando mãe? quiser Que orgulho, voltar... né, mãe? Assim é gostoso. Quando quiser voltar, as portas Sim, estão com certeza, abertas. meninas. Olha, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Ajudando, né? Porque assim, não é fácil, gente, não é fácil. A gente fica aqui falando, às vezes a gente fala assim, nossa, mas essa doutora, ela fica falando, mas ela não sabe do que ela tá falando. Não é fácil, sabe? Então, assim, se puder ter uma orientação, vai ficar melhor. Então, vamos dar as mãos e conseguir ter esse caminho mais leve. Quanto mais informação a gente trazer, com certeza. Então, né, melhor. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde, com certeza, para finalizar nossa noite. Saúde! Obrigada. Saúde para todos nós.